Vamos lá então, né, pessoal? Vamos começar com essa nossa brincadeira aqui. Vamos começar falando quem são os clientes empresariais. Ora, isso é fácil. Quem são os clientes empresariais? São aqueles que têm empresas, correto? Errado, né? Meio certo, vamos dizer assim. O cliente empresarial não é só o que tem empresa. O cliente empresarial é todo e qualquer cliente que movimenta e que faz negócios, que movimenta recursos financeiros e que faz negócios. Você pode atuar como advogado empresarial não só para donos de empresas, mas você pode atuar para construtores, independentes, você pode atuar para negociadores, pessoas que intermediam compra e venda de mercadorias, você pode atuar para bancários, você pode atuar para servidores públicos também, por que não? Muitas vezes o servidor, principalmente nos últimos tempos, ele precisa de uma visão mais empresarial da sua atividade e muitas vezes na retaguarda ele não tem uma empresa, mas ele está ali fazendo seus negócios, comprando casas, vendendo, comprando um carro, vendendo, sempre dando um jeito de ganhar um pouco de dinheiro, né? Você também pode atuar para políticos, pode atuar para outros advogados, profissionais liberais, né? Qualquer pessoa que movimente dinheiro constantemente é um cliente empresarial. Porque o meio empresarial ele não é definido pela regra, pela lei, pela formalização da empresa, mas ele é definido pelo negócio que acontece. Né? Esse é o ponto de vista que precisa ter quem vai atuar no meio empresarial. Quem vai atuar seja no direito, na contabilidade ou qualquer outra atividade que vai prestar serviço para esse tipo de cliente. Ele tem que entender que para esse cliente a formalidade não é a coisa mais importante. Ele até procura depois se formalizar alguma coisa, mas o mais importante para ele é fazer negócio. E muitas vezes você pode perder clientes se você fica focando só em quem tem empresas. Ora, você vai sai da faculdade, se forma, começa a buscar clientes, e aí o que você faz? Você vai lá e bate na porta das Casas Bahia e fala, quero advogar para você. Você acha realmente que eles vão contratar você dessa forma? Ou seja, qualquer outra empresa dificilmente vai te contratar. E se te contratar, vai te contratar do jeito errado. Você vai ser mais um funcionário e não um empreendedor desse meio. E é isso que importa para nós. Então, todo mundo que faz negócios, todo mundo que movimenta dinheiro, todo mundo que está achando uma forma de ganhar dinheiro, ele é um potencial cliente da advocacia empresarial. Inclusive, e eu falei que eu vou falar aqui coisas que devem ser faladas, inclusive clientes que estão envolvidos com atividades criminosas, também são clientes do direito empresarial. Por quê? Porque muitas vezes utilizam suas empresas para fazer, utilizam de empresas para fazer o que eles querem fazer, e muitas vezes eles administram o seu negócio como se fosse uma empresa. Aí você pode pensar, poxa, mas aí você vai atuar para esse cara, isso é ilegal, etc. Todo mundo precisa de um advogado, seja na esfera que for. Todo mundo tem o direito e precisa de um advogado. Se ele não contratar você, vai contratar outra pessoa. É lógico que não se deve misturar jamais a atitude ou a atividade do cliente com a sua atividade de advogado. Por isso que nós permeamos muito, e os meus escritórios permeiam muito, várias áreas. Né? Então, vocês são advogados empresariais. Sim, mas nossa especialidade é tributário, criminal, penal econômico. Né? Essas são as nossas especialidades, mas nós atuamos no trabalhista também, porque empresas têm demandas trabalhistas. Nós atuamos em diversas frentes para fazer com que seja atingidos os objetivos dos nossos clientes, né? Sempre com ética, respeito, né? Etc. Mas atuamos em diversas frentes. E nós sabemos, é claro, que muitos dos clientes que a gente atende, muitos deles têm atividades extras que muitas vezes não são necessariamente republicanas, vamos dizer assim. Né? E não é por isso que a gente deixa de atendê-los, a gente está ali, está à disposição, e amanhã ou depois ele sofrendo um problema, ele vem nos procurar para que a gente possa exercer o nosso mistério de advogados e possa ir lá e tentar resolver o problema dele. Então, quem são os clientes da advocacia empresarial? Os clientes da advocacia empresarial são todo e qualquer cliente que esteja negociando, que
esteja fazendo negócio, que esteja fazendo dinheiro. Muitas vezes você pode ser contratado por uma ONG que recebe doações. Muitas vezes você pode ser contratado por um servidor público, um prefeito de uma cidade que ele quer ter uma visão mais empresarial da cidade. É muito comum isso acontecer quando prefeitos que são do meio empresarial ganham, né, as eleições. Geralmente eles levam o jurídico empresarial deles para dentro da prefeitura. Isso traz muito sucesso e muito avanço para as prefeituras, né? Então, temos que tirar da nossa cabeça que o cliente empresarial é só aquele que tem empresas. Muitas vezes ele não tem empresa ainda, mas você, como advogado, pode estruturar a atividade dele e fazer as empresas, criar as empresas do jeito certo. Muitas vezes ele está lá negociando veículos, negociando carro. Você chega com uma vantagem para ele e fala, olha, se a gente fizer isso aqui na pessoa física, como você está fazendo, apesar de que você está sonegando, não está pagando imposto, uma hora ou outra a Receita vai te pegar, até mais agora que eles estão cruzando Pix, vão cruzar um monte de coisa. Então o ideal seria a gente abrir uma empresinha para você. Ah, mas eu não quero locar espaço. Não, 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 não precisa de nada. Você pode trabalhar com uma empresa, um escritório administrativo dentro da sua casa e fazer a tua atividade, exercer a tua atividade tranquilamente. Com a diferença que você paga um impostinho ali e você fica mais tranquilo, você fica mais protegido, né? E depois não tem que ficar se explicando, né, o aumento de patrimônio e tudo mais. Então essa é a chave, nós temos que chegar com a solução para o cliente, é por aí que a coisa toca, é assim que funciona nesse meio. O cliente empresarial, e nós vamos discutir sobre o perfil dele logo mais nos outros vídeos, é aquele cliente empresarial que ele precisa da solução, ele já tem problema o suficiente. Ele já tem problema o suficiente, ele precisa da solução. E muitas vezes ele não sabe qual é a solução, muitas vezes ele não sabe que ele precisa da solução. Então nós temos que ter a expertise, nós temos que ter essa força de vontade, esse feeling de entender o que ele está fazendo e propor para ele as melhorias, as formas mais corretas de fazer, mais seguras de fazer o que ele está fazendo. Muitas vezes, eu falei da atividade criminosa, muitas vezes o cliente está numa atividade criminosa por uma mera questão de não saber o que ele está fazendo. Muitas vezes ele está comercializando cargas, grandes cargas sem nota, pelo mero motivo de não saber como é que funciona, que às vezes ele poderia estar fazendo isso de forma legal, né, desde que fosse bem assessorado, bem organizado, pagando minimamente o imposto e não correndo risco nenhum. É muito comum isso acontecer. E muitas vezes atividades que são exercidas sem atividade, sem estar formalizada no formato empresarial, acaba levando o cliente para uma contravenção, como por exemplo, uma negociação, né, intermediação de negócios, né, atividade exclusiva do corretor de imóveis, né. Se a pessoa atua nesse meio e não tem o seu registro, ele acaba cometendo uma contravenção penal. Então, o que eu quero mostrar nesse primeiro módulo? Eu quero mostrar o seguinte, aonde que está esse cliente? Aonde que está? Nós temos que romper as nossas barreiras. Esse cliente está em todo lugar. Você está ali na padaria tomando um café, tem um senhorzinho tomando um café, esperando para ir lá e começar o trabalho dele, que ele trabalha com jardinagem. Está ali um empresário que você pode atendê-lo, né? Ah, mas esse senhorzinho não tem empresa. Ótimo, aí está o momento, você está justamente no lugar onde todo mundo quer estar, que é no lugar de alguém que vai abrir a empresa para ele, tá certo? Então fica aqui, essa é a nossa primeira dica. Aonde que está o cliente empresarial? Em todo lugar aonde haja negócios e fluxo de dinheiro acontecendo, seja na esfera que for, ali há necessidade de um advogado empresarial. Essa é a nossa primeira dica, esse é o nosso primeiro bate-papo e eu espero que sirva para você. E na próxima agora nós vamos falar sobre o perfil do cliente empresarial. Esse é o que esse cliente é, como que ele é e o que ele espera de você. Nos vemos na próxima etapa. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.